Vamos falar sobre equilíbrio químico. Primeiro, para começar, vamos falar aqui o que seria uma reação reversível. Temos exemplo aqui da água líquida, que pode se transformar em água a vapor, e a água em vapor pode voltar a ser líquida. Vemos que essa reação ela se processa nos dois sentidos. Vamos dizer que o sentido onde eu tenho o reagente formando o produto seja o sentido direto, e ao contrário, temos o sentido inverso. Essas reações elas ocorrem com uma determinada velocidade. No primeiro momento, a velocidade direta ela é máxima e conforme o tempo vai passando, essa velocidade ela vai caindo. E a velocidade inversa, pelo contrário, ela começa no mínimo e vai aumentando conforme o tempo vai passando. Até que chega um momento onde essas duas velocidades se igualam. Nesse momento onde elas se igualaram, a gente diz que ela atingiu o equilíbrio químico. Então, aqui a gente tem que a velocidade direta ela é igual à velocidade inversa. Esse é o momento a gente tem acontecendo o equilíbrio químico. Lembrando, como que é a fórmula da velocidade? A velocidade ela se dá por uma constante vezes a concentração dos reagentes. Vamos supor que eu tenha a equação genérica A mais B, formando C mais D, e essa equação seja uma equação reversível. O que a gente vai obter com isso daqui? Se eu pegar a velocidade direta, for determinar a velocidade no sentido direto, o que a gente tem? Como a velocidade ela é igual a uma constante, eu vou dizer que é a constante direta, já que a gente está fazendo a velocidade direta, vezes a concentração dos reagentes. Quem são os reagentes aqui para mim nessa equação? A e B. Então, eu tenho a concentração de A elevado ao número de mols de A, vezes a concentração de B elevado ao número de mols de B. Qual seria a velocidade inversa? Vamos fazer o mesmo. Então, a constante inversa vai ser C elevado à concentração de C, vezes D elevado à concentração de D. Se a gente tem um equilíbrio V, a velocidade direta igual à velocidade inversa, vamos igualar então essas duas constantes aqui. Então, a constante direta vezes A vezes B é igual à constante inversa vezes C vezes D. Vamos isolar as duas constantes, jogar tudo para o mesmo lado. Então, a constante direta sobre a constante inversa, porque eu estou multiplicando aqui, eu jogo para cá dividindo, é igual a C vezes D sobre A, sobre o lado de cá, vezes B. A razão entre duas constantes vai ser outra constante, que vamos chamar de Kc. Então, Kc vai ser igual trocar a folha. Kc vai ser igual C vezes D sobre A vezes B. Então, exemplo para a gente determinar então aqui a constante de equilíbrio.
Vamos supor que a gente tem a equação 2H2 mais O2 formando 2H2O. Que essa reação seja reversível. Eu quero saber qual é a constante de equilíbrio para essa equação aqui, o Kc. Vamos usar então o seguinte, o produto, né, que C e D representa o meu produto, e A e B representa o meu reagente. Então, eu tenho o produto sobre o reagente. Ficaria, então, H2O elevado ao quadrado sobre H2 elevado ao quadrado vezes O2. Então, essa seria a minha constante de equilíbrio. Vamos ver um outro exemplo. 2HI formando H2 vezes I2. Então, eu vou ter Kc igual produto, que é o quê? Desculpa, vezes não, aqui é mais. H2 vezes I2 sobre HI elevado ao quadrado. Só tenho algumas observações com relação a essa constante de equilíbrio. Na equação da constante só vai entrar produtos se estiverem no estado líquido, no estado gasoso ou aquoso. Isso vai entrar na constante de equilíbrio. Se tiver no estado líquido ou sólido, não faz parte da constante de equilíbrio. Então, a gente não coloca, né? Se tiver aqui embaixo um Szinho de sólido ou um L de líquido, representando esses estados físicos, eles não vão fazer parte aqui da constante de equilíbrio. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, eu tenho carbono sólido mais oxigênio gasoso, formando gás carbônico, CO2 gasoso. Como eu falei que sólido não entra na expressão, então cortamos aqui o carbono. A minha constante de equilíbrio vai ficar CO2 sobre O2 apenas. Vamos falar sobre o deslocamento do equilíbrio. O princípio de Le Chatelier. O que esse princípio fala, né? Que um sistema ele tende a permanecer em equilíbrio. E toda vez que ele sofre alguma influência externa, ele vai tentar fazer, deslocar, né, o equilíbrio no sentido de anular essa influência. Ou, pelo menos, né, diminuir o efeito que ela estiver provocando. Então, vamos ver alguns fatores que podem provocar o deslocamento. Primeiro, a concentração dos participantes da reação. Na reação que temos aqui, gás carbônico, CO2, mais água, se transformando em ácido carbônico, que é a reação de gaseificação dos refrigerantes, das bebidas gaseificadas, né? Colocando gás carbônico, misturando com água, formamos aqui o ácido carbônico. Ou podemos dizer também que seria a reação da formação da chuva, né? Chuva ácida. Que gás carbônico a gente tem na atmosfera, reagindo com a água, forma aqui então o ácido carbônico. Vamos supor que a gente adicione mais gás carbônico nessa reação. Então, quanto mais reagente a gente tiver, mais produto a gente vai formar. Então, nesse sentido, né, quanto mais reagente a gente der aqui, mais produto a gente está formando. Então, essa reação ela vai se deslocar no sentido direto da reação, onde o reagente vai formar mais produto. Então, com a adição de CO2, essa reação ela caminha no sentido direto da reação. Se eu remover o H2O, se a gente remover a água, não tem como a gente formar, então, o ácido carbônico. Então, a reação vai permanecer do lado de cá, ela não consegue passar lá para o outro lado. Então, vamos dizer aqui que a reação continua no sentido inverso. Tá? Sem o reagente, eu não consigo formar o produto. E o que vai acontecer?
esse produto ele vai começar a se desmanchar para formar esse reagente que está faltando. Então, essa reação vai caminhar no sentido inverso. Com adição de ácido carbônico. Se eu adicionar mais ácido carbônico, vai chegar um momento, né, que ele vai voltar a se dissociar aqui em gás carbônico e água. Então, ele vai voltar também para o lado de cá. Então, a gente pensa como se fosse uma balança. Se eu acrescento de um lado, para equilibrar, ele joga para o outro. Então, eu acrescentei do lado de cá, para equilibrar, ele joga para lá. E se eu remover? Se eu remover de um lado, ele tem que repor o que foi retirado. Então, se eu tirei água, ele vai repor água do lado de cá. Se eu tirar o ácido carbônico, ele vai repor o ácido carbônico do lado de cá. Mas como aqui na questão é adicionar o ácido carbônico, eu adicionei aqui, ele joga para lá para equilibrar. Então, sentido inverso. Outro exemplo, outro fator que provoca, né, o deslocamento seria a temperatura. Então, coloquei a mesma reação aqui, o gás carbônico com água formando um ácido carbônico. Vamos pensar aqui na reação do refrigerante. Quando que o refrigerante está com mais gás? Quando ele está quente ou quando ele está gelado? Normalmente, né, quando ele está gelado. Então, ele estando gelado, o gás carbônico ele se mantém no refrigerante na forma de ácido carbônico. Então, eu posso dizer, né, que como para essa reação acontecer, eu tenho que resfriar essa reação, que essa reação no sentido direto é uma reação exotérmica. Ela não precisa de calor, ela precisa eliminar calor. Já no sentido inverso, se a gente deixar o refrigerante fora da geladeira, né, ele quente, ele vai separar o gás da água. Então, né, aqui ela estando quente, né, ela absorveu o calor, então aqui eu tenho a reação endotérmica. Agora a pergunta é o seguinte: o que vai acontecer se a gente aumentar a temperatura dessa reação? Se eu aumentar a temperatura da reação, normalmente a gente vai tá ajudando a reação endotérmica, que é ela que precisa de calor para acontecer. Então, o sentido da endotérmica é o sentido inverso. Já se eu diminuir a temperatura, eu vou estar ajudando a exotérmica, que é ela que precisa jogar calor fora. Então, sentido direto. Outro fator que vamos ver que influencia também é a pressão. Então, temos aqui o seguinte. Para eu ver a pressão, né, na equação, a gente vai olhar quantos volumes a gente tem, porque a pressão está diretamente relacionada com o volume. Quando a gente pressiona um gás, o volume dele diminui. E se eu diminuir a pressão sobre esse gás, o volume aumenta. Então, aqui nós temos, como temos 2 mols, né, um mol de gás carbônico e um mol de água, né, um não aparece aqui na frente, mas a gente tem 1 mol. Então, tem 1 mol de gás carbônico e 1 mol de água. Eu tenho 2 volumes do lado de cada dessa equação. Aqui eu tenho 1 mol de ácido carbônico, um volume só. O que acontece se a gente aumentar a pressão sobre o gás? Então, vamos dizer aqui que é o sentido direto e esse é o inverso. Se eu aumentar a pressão em cima de um gás, o volume dele diminui. Então, tenho 2 volumes, 1 volume. Aumentando a pressão, ele vai de 2 para 1, diminuindo esse volume aqui. Então, sentido direto. Já se eu diminuir a pressão, se eu diminuir a pressão desse gás, o volume aumenta. Então, ele vai de 1 volume para 2 volumes. Sentido inverso. Se por acaso a gente tiver o mesmo número de volumes dos 2 lados, for 2 aqui e 2 aqui,
a gente vai dizer que a pressão, nesse caso, não vai estar influenciando no equilíbrio.